Tararam, tam, 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 tararam. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos para a família do Darcísio Meira, o ator de 85 anos que morreu essa semana de Covid. E gostaria de deixar aqui um comentário. Eu vi um monte de gente falando sobre o Tarcísio ser uma pessoa vacinada e que assim mesmo acabou morrendo. Gostaria de lembrá-los que a vacinação, ela não é uma garantia que você não vai pegar a doença, é só uma proteção a mais de que você não vai desenvolver um caso grave de Covid. Só que uma pessoa de 85 anos tem um pulmão que é muito mais fragilizado. Então tem alguns casos que realmente a pessoa ela tá muito debilitada, porque é uma pessoa mais velha, o pulmão já não é mais a mesma coisa. Aí ela pega uma doença pulmonar, se é uma pessoa que tá num estágio mais avançado, às vezes realmente ela não consegue passar dessa. E daí não é porque a vacinação é ruim, não é por causa de nada disso, é porque, né, o nosso corpo é uma máquina que tem diferentes outras coisas e às vezes tem uma coisa ali que tá ruim e que piora por causa disso. Uma coisa que sempre deixaram claro pra gente é que a vacinação, ela era pra diminuir os casos, diminuir as mortes. Por exemplo, nos últimos meses no estado de São Paulo, 96% das pessoas que morreram de Covid não tinham sido vacinadas. Nos Estados Unidos esse número ainda subiu. Se você comparar os números de morte, é uma porcentagem muito baixa de pessoas que acabam falecendo. E aí, realmente, é por uma coisa que é além de tudo que a medicina pode fazer. Tem um limite do que pode ser feito atualmente com as tecnologias que a gente tem e com a medicina que a gente tem. A vacinação ainda é o principal meio e o meio mais seguro da gente voltar a ter uma vida normal, coisa que a gente está cada vez mais próximo. E isso não significa que não vai existir mais nenhuma morte de Covid, que não vai existir mais nenhum caso de Covid. Essas coisas ainda vão acontecer, mas elas vão diminuir muito. E o principal é que a gente não sobrecarregue nosso sistema de saúde. Porque pessoas morrendo, tendo doenças e morrendo, isso sempre acontece, faz parte, né, do caminho natural humano. Todos nós vamos morrer. Coisa que às vezes a gente não gosta de pensar muito sobre, mas, né, a gente vai morrer de qualquer jeito, pensando ou não. Isso vai acontecer. E essa é uma nova doença que surgiu e ela vai continuar agindo como todas as outras. Acho que todas as coisas que a gente faz são só para que a gente não acabe sobrecarregando o nosso sistema de saúde e aí a gente não acabe que tenha falecimentos porque pessoas não puderam ser internadas e a gente precisa escolher quem vai ser internado ou não, como já aconteceu. Então, vacinem-se. Vacinas continuam salvando vidas. Não, e essa semana que a gente teve o desfile dos horrores. Nosso presidente chamou as Forças Armadas para fazerem um desfile de tanques de guerra na esplanada. Coisa essa que não acontecia desde a ditadura militar, vale lembrar, tá? Assim, não tinha esse rolê assim há muito tempo. Não é uma coisa muito comum, né? Tem ali um cheirinho meio fascista, né? Quer dizer, vamos fazer um desfile de Forças Armadas. Só que assim, esse tiro saiu pela culatra. Eu acabei de fazer um trocadilho sem querer. Porque o que acontece foi, assim, um rolê, putz, que vergonha alheia que deu. Foi terrível. Virou piada o negócio. Porque se era pra o negócio ser assim, mostrar a força do exército brasileiro, os tanques tudo caindo aos pedaços. Tanque que os países todos, assim, países que são potências militares e tal, nem usam mais. Os negócios que já tá sem aposentadoria, sabe? Assim, tava mal. Tinha um tanque em específico, tava saindo tanta fumaça daquele tanque, que se fosse um carro e tivesse que passar pela perícia lá, não é perícia, tem outra palavra, quando você faz um negócio do carro, não ia passar, tipo assim, com certeza. Dizer assim, não, infelizmente você não pode estar dirigindo o seu tanque, ele está soltando mais CO2 do que o recomendado e infelizmente não dá mais. Que assim, era uma fumaça, quem tá atrás com certeza não tava enxergando nada. Inclusive, a fofoca é que até os militares ficaram super constrangidos com o negócio, assim, porque realmente foi piada. Inclusive, eu acho que foi um desserviço isso, porque se algum país estava pensando, não, eu não vou invadir o Brasil, porque eles têm uma potência militar, tem muitos militares lá e tal. Depois que viu isso daí, agora vai invadir o Brasil. Você, nossa, sério, é isso aqui? É isso que tem? Ah, não, vamos lá, vamos pegar a Amazônia. Ridículo, foi patético.
Agora sim, o que o Congresso acha é que isso foi uma tentativa de intimidar o Congresso, porque foi bem no dia da votação da PEC do voto impresso, sabe? Que a gente já falou na semana passada. Foi bem exatamente nesse dia. Então eles acham que isso foi tipo uma demonstração de força, sabe? Falando, olha só o que vai acontecer se vocês não aprovarem o voto impresso. Porque, né, o Bolsonaro ele já tinha feito umas ameaças de ir contra a Constituição se não fosse aprovado o voto impresso. Só que não foi aprovado de qualquer jeito. Porque todo mundo olhou pra aquilo e falou assim, o que você vai fazer com isso aí, amigo? Enfiar no... Enfim, não foi aprovado e teve essa palhaçada toda. Agora, se foi realmente uma tentativa de intimidar ou não sei, né? A Marinha, que tava envolvida ali no rolê, né, e tal, deu os tanques, blá, 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 falou que não, que na verdade aquilo já tinha sido planejado antes mesmo deles darem a data lá da votação. Fica aí a seu critério em quem você acredita. Enfim, mas depois que a PEC foi reprovada, né, o Congresso não aprovou, isso significa que a gente não vai ter voto impresso na eleição do ano que vem, o nosso presidente ele voltou a falar do hacker lá e tal, né, e voltou a falar que o hacker roubou votos, blá, 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 só que ele ficou falando o tempo inteiro assim, não tenho provas. Ele falava, dizer que não tinha prova, né, sim. Bom, pelo menos agora de fato disse que não tinha prova, porque antes disse que tinha, né, e não tinha, e pelo menos agora assumiu que não tem, né, no mínimo isso. E já que a gente tá falando de aprovações, de votações no Senado, Congresso, etc., foi aprovada a privatização dos Correios no Congresso. O previsto agora é que os Correios vão a leilão em março do ano que vem, e eles vão vender o correio inteiro para uma empresa só. Os correios não vão ser quebrados em várias empresas. E eles passaram algumas leis que a empresa que for responsável pelos correios, que vão se chamar Correios do Brasil agora, serão obrigados a continuar entregando correspondências no Brasil inteiro, de acordo com a Constituição. A Constituição, ela diz isso, que todo brasileiro tem direito a ter correspondências entregues na sua casa. Então você precisa conseguir cobrir absolutamente todo o território nacional, que é o que o Correio faz hoje em dia. E eles falaram que a empresa é obrigada a manter isso. E todos os funcionários dos Correios que forem concursados vão continuar tendo o seu emprego por 18 meses a partir daí, dessa venda da empresa. Isso também está previsto como lei trabalhista. O que acontece depois disso, a gente não sabe se esses funcionários vão ser demitidos da empresa. O Correio hoje ele tem 100 mil funcionários. E outra coisa que a gente vai ter que ver também é se os preços do Correio vão acabar aumentando, que é uma coisa que também tem uma chance bem alta de acontecer. Porque a gente sabe que privatização de empresas de serviço público dessa forma, aqui no Brasil ainda por cima, tem uma tendência a aumentar o preço, né, quando são privatizadas. A gente tem uma pequena tendência a isso. E agora a gente vai pra notícia ruim do século, tá? Assim, não notícia ruim, na verdade a gente já sabia, tá? Não é nenhuma novidade pra ninguém. Mas os cientistas, eles finalmente contabilizaram qual seria a culpa, a influência humana no aquecimento global. Foi um comitê de 800 cientistas que se uniram para calcular tudo isso. Desde a era pré-industrial, ou seja, né, antes da Revolução Industrial, antes de a gente ter indústrias de fato e ter produção em massa. Desde antes dessa época, a Terra já aqueceu 1,09 graus Celsius. E eles calcularam que desses 1,09 graus Celsius, 1,07 são de culpa humana. Ou seja, efeitos naturais, né, flutuações normais que acontecem na Terra de temperatura, só 0,02 graus. E nesse comitê eles liberaram um documento com 41 páginas falando sobre isso, é basicamente uma síntese, né, tem vários relatórios, vários cálculos por ali. E isso é destinado para os governantes e para as empresas, para eles lerem e poderem tomar decisões melhores. E eles falaram que, independente de tudo que a gente faça, não importa o que a gente faça agora, sim, digamos que a gente zere as nossas emissões de carbono agora. Sim, se assistiu esse vídeo, pá, zerou a emissão de carbono. Ainda assim, só pelo que a gente já fez, a Terra continuaria a aquecer e ela chegaria a 1,5 graus Celsius na próxima década. E aí eles falaram que se a gente implementasse assim, um outro acordo de clima, né, onde os países todos concordam em diminuir as emissões de carbono, as empresas concordam em diminuir essas emissões, a gente conseguiria chegar a 1,4 graus Celsius entre 2081
e 2100. Grandes chances da gente nem estar mais aqui. E ainda tem mais, tá? Eles falaram que, digamos assim, que o mundo começa a ser governado por vários Trumps e Bolsonaros. Ou seja, tem Trump e Bolsonaro em vários lugares do mundo. País subdesenvolvido recebeu Bolsonaro, país desenvolvido recebeu Trump. Dividimos pelo mundo. Nesse caso, né, que são pessoas que não querem que a gente diminua as emissões de carbono, não são a favor de nada disso, não acreditam no aquecimento global, a gente conseguiria chegar à incrível marca de 5,7 graus Celsius até o final do século. Um aquecimento de 5,7 graus Celsius. 1,09 graus Celsius já fez o estrago que fez, que vocês viram as temperaturas no Canadá, viram as queimadas que tá tendo em vários lugares, né? Inclusive teve até incêndio florestal na Sibéria. O frio que teve aqui no Brasil nas últimas semanas, também culpa do aquecimento global, tá? Porque deu ali um revertério na circulação ali do ar antártico, sabe? E aí gelou o rolê todo aqui. Tudo isso tem a ver com o aquecimento global. E isso porque foi só um grauzinho. Só um grauzinho. Imagina 5,7. E sabe o que eu e você podemos fazer sobre isso? Nada. Você acha que você usar canudinho de metal vai ajudar no aquecimento global? Não vai. Não vai, assim. O que a gente pode fazer é tentar votar em pessoas que vão tomar medidas contra isso. E, sei lá, no máximo tentar consumir de empresas que sejam mais verdes. Mas, assim, de verdade, isso não é uma coisa que cai na conta do indivíduo, sabe? A gente tem pouca coisa que a gente pode fazer, assim, como indivíduo. É uma coisa muito maior. A culpa disso são das grandes empresas. Inclusive, saiu uma matéria, se não me engano, na semana passada, onde foi revelado que uma grande empresa de petróleo já sabia que o que ela estava fazendo causava danos ao meio ambiente 40 anos atrás e eles escolheram por ignorar isso. É isso que não pode acontecer, sabe? Assim, e tudo bem você usar eco bag e você fazer todas essas coisas, tá? Assim, não tô dizendo que é errado, mas não são essas as coisas que vão fazer com que a gente pare o estrago que tá sendo feito. Precisam ser feitas medidas muito maiores. E essas medidas muito maiores, elas têm que ser tomadas por pessoas em outro patamar de tomada de decisão que não é a nossa. E o que a gente pode fazer é cobrar essas pessoas e tentar diminuir o nosso consumo de coisas que a gente sabe que fazem muito mal pro meio ambiente. Mas a maior parte mesmo do nosso dever é cobrar essas outras pessoas que têm mais responsabilidade do que a gente. E agora, assim, a gente tá começando a ver realmente uma luz no fim do túnel, né? Com vacinação, com tudo isso. Os casos, inclusive, vêm diminuindo nos lugares onde a vacinação está sendo amplamente distribuída. E, inclusive, a gente já está chegando a números bem bons de vacinação da primeira dose aqui no Brasil, finalmente. Eu tô vacinada, provavelmente você que está me assistindo também tá. Então a gente já está começando a ver um movimento para voltar certas coisas que a gente tinha antes, no mundo antes. Como, por exemplo, Rock in Rio. Rock in Rio 2022 teve as suas duas primeiras confirmações, que é a Demi Lovato e o Justin Bieber no primeiro final de semana do festival. O Justin Bieber, no caso, vai ser o headliner da noite. E eu, assim, eu não sei você, mas eu gosto do Justin Bieber, tá? Assim, das músicas do Justin Bieber. Dele como pessoa, não sei. Mas as músicas eu gosto sim. Mas eu fico meio na dúvida, assim. Tudo bem, em setembro, né? Falta muito tempo. Não é nem desse ano, é do ano que vem, que nem chegou o setembro desse ano, né? Parece que eu tô falando que vai ser mês que vem. É setembro de 2022. Falta muito tempo, falta mais de um ano ainda, mas eu fico meio assim de como que vai estar a situação até lá e se já vai ser 100% seguro da gente ter um evento deste tamanho, com tamanha aglomeração. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram Lollapalooza e é uma coisa meio assim, é meio teste, sabe? Eles estavam pedindo comprovante de vacinação pra você entrar, mas falaram que teve um alto número de falsificações desse comprovante de vacinação. Fico meio assim, sabe? Se isso não rolaria aqui, como que seria esse controle? Se só poderiam entrar pessoas vacinadas? Se realmente já vai estar tudo bem até lá pra gente voltar a ter eventos tão grandes assim? Eu quero me manter positiva, mas às vezes eu fico meio cética, sabe? Porque eu acho que eu vou ficar meio nervosa de grandes aglomerações por algum tempo depois disso aqui, sabe? Uma coisa assim, nesse nível de show, de festival. Complicado. Gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Se você vai se sentir bem, se você vai com certeza, se você vai esperar pra ver como vai estar a situação até lá, se você vai estar mentalmente preparado e como você sente que vai ser essa volta à vida normal, sabe? Pra você pessoalmente, se você vai se sentir bem de voltar a fazer as coisas normalmente, como que você vai se sentir com tudo isso. E agora eu preciso contar assim, o mundo da fofoca, ele é um mundo maravilhoso, né? E acontece às vezes algumas coisas assim que, olha,
Os roteiristas, eles são incríveis, tá? Os roteiristas da vida da Nicole Junqueira, eles capricharam, tá? O que acontece? Vamos lá. Léo Dias, o fofoqueiro de plantão, ele deu um furo de reportagem, onde ele contava que uma jovem estudante de direito chamada Nicole Junqueira estava grávida do cantor Xamã. Ela tinha contado pro Léo Dias que, basicamente, ela tinha saído com o cantor, né, 9 meses atrás, num show, no backstage de um show, encontrou com ele. A gente já tava em pandemia 9 meses atrás, mas eu não vou falar nada. Quer dizer, já falei, mas eu não... Finge que você não ouviu. Daí, ela encontrou com ele no backstage do show, e aí eles ficaram, transaram, e depois não se falaram mais. E ela falou que depois disso, ela não ficou com mais ninguém, porque ela tava estudando muito e tal, né, não tinha cabeça pra isso, né, eu espero que ela tenha tido mais consciência, porque a gente tá no meio de uma pandemia também, enfim, viveu a vida. Só que 9 meses depois, ela começou a sentir muita dor. Foi pro hospital. Chegou no hospital, o pai dela levou ela pro hospital. O que aconteceu? Viraram: Nicole, tu tá grávida. Bem no estilo Eu Não Sabia Que Estava Grávida, sabe aquele programa? Bem nesse estilo. Inclusive, imagino que Nicole devia estar assistindo muito Eu Não Sabia Que Estava Grávida naquele final de semana. Porque, calma, vai ter plot twist. Daí ela foi, teve o filho e falou que só podia ser do Xamã, que tinha entrado já em contato com ele, que tinha dito que ele podia fazer exame de paternidade, podia fazer teste de DNA, podia fazer o caralho a 4 que ele quisesse, entendeu? Ler a aura da criança, que só podia ser dele. Léo Dias pegou esse relato da menina e postou. Deu esse furo de reportagem. E aí que o Xamã começou a falar pro Léo Dias: que isso, porra, essa menina não falou comigo, como assim, né? Ele até postou depois e tal. E a menina começou a falar pro Léo Dias: pelo amor de Deus, não posta, tira do ar, porque eu tô resolvendo ainda com ele, eu não falei com ele, sendo que ela tinha dito antes que tinha falado com ele, né? Que já tinha dito que podia fazer teste de DNA. Falou que não falei com ele e tal. E o Xamã lá, sem entender porra nenhuma, né? Foi no dia seguinte que o Xamã postou nos stories os áudios da Nicole. Eu vou ser bem sincera com você, porque eu acho que é o mínimo que se merece. Já peço desculpas logo de cara. Não tem nada a ver isso. O filho não é seu. Ontem eu não tava nada bem, entendeu? E aí eu acabei falando com uma amiga. Aí eu acabei, depois, eu te mandei mensagem no Instagram, acho que você não chegou a ver. E depois chegou no fato de eu ter falado com o Léo Dias, ele ter respondido, não sei o que e tudo mais. E o filho não é seu, eu não sei como eu vou desfazer isso. Meu Deus, desculpa por isso, desculpa por esse transtorno todo de verdade. Cara, eu não sei nem o que falar, assim, eu tomou uma proporção muito grande mesmo, que isso... Tô aérea, sabe? Tipo, tomou uma proporção muito grande mesmo, que isso. Tô aérea, sabe? Ou seja, Nicole tava muito doida, tá? Bebeu pra caralho. Inventou uma história, tipo assim, uma fanfic. Ela escreveu uma fanfic com um Xamã. E aí ela começou a mandar essa fanfic, ela mandou pro Xamã, que não respondeu, que não viu, né? Fic. Cagou na cabeça dela. Mas ela mandou também pro Léo Dias, a fic. E o Léo Dias viu, o Léo Dias falou com ela e o Léo Dias postou. E aí Nicole acordou no dia seguinte com uma ressaca e trending topics. Daí Nicole ficou um pouco desesperada, né? E aí ela pediu pro Léo Dias tirar, né, a matéria do ar e tal, não sei o que, e foi falar com o Xamã e pedir desculpa. Eu procurei bastante, tá, em vários negócios de notícia pra tentar achar alguma coisa, porque, pelo que eu entendi, eu acho que ela não teve nem filho. Ou talvez ela tenha tido um filho e não foi essa história, sabe? Mas eu não consegui encontrar, porque ela deletou o Instagram, ela deletou as redes sociais, e eu não consegui ver se tinha alguma foto de criança, alguma coisa assim. Eu queria saber se ela tinha inventado tudo, ou se ela pelo menos tinha um filho ou não. Não consegui fazer essa apuração de detalhes nesse ponto, tá? As matérias não foram tão cobertas assim. Pelo que eu entendi, eu acho que ela inventou tudo. E é isso, gente. Então, assim, olha só. Se você for bebê, por favor, não crie uma fic, tá? E se você criar uma fic, tipo assim, entre os seus amigos, por favor, não manda pro Léo Dias, porque ele vai postar. E Nicole, vamos maneirar aí na bebida, tá? Porque acho que não tá te fazendo bem. Eu, particularmente, assim, eu tenho vários amigos, tá? Bebem muito, já fizeram várias coisas, tá? Muitas coisas, que eu não vou nem mencionar aqui, mas... nunca uma coisa que tivesse essa repercussão. Você tá de parabéns, mas eu acho que talvez você precise maneirar um pouco também, tá? Tipo assim, tem que ter um limite do rolê. Não dá pra ser assim.
Tipo, fica entre seus amigos, gata. Caraca. O Léo Dias disse que vai processar ela. Tomara que essa bebedeira não tenha te custado, assim, um processinho. Eu, particularmente, me diverti bastante, mas acho que não foi muito divertido pra você. Tome cuidado na próxima, tá? Beba mais água. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo, mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!